Boa noite para você, a paz do Senhor. E já vou falando que Deus tem uma mensagem poderosa para você essa noite, no nome de Jesus. Aleluia. E hoje nós temos a ceia do Senhor. Vamos cear daqui a pouco como corpo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Evangelho Lucas, do evangelista Lucas capítulo 7. Aleluia. Vamos ler uns versículos aí. Vamos ver do verso 1 à frente. Todo mundo achou? Diz assim: quando acabou de falar, ele entrou em Cafarnaum. O criado de um capitão romano estava à beira da morte. O oficial o estimava muito e queria vê-lo curado. Quando soube que Jesus estava de volta à cidade, enviou-lhe líderes da comunidade judaica, pedindo a sua cura. Os homens insistiram com Jesus. Ele merece isso, porque ama o nosso povo. Até construiu nossa sinagoga. Jesus os acompanhou. Ainda faltando muito para chegar, quando um grupo de amigos enviados pelo capitão veio ao encontro dele com esse recado: Senhor, não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. O Senhor sabe que não sou uma boa pessoa e nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e o meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo ao soldado: vá, e ele vai. Ao outro: venha, e ele vem. E ao meu escravo: faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Quando os mensageiros chegaram à casa do capitão, encontraram o criado com perfeita saúde. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando-lhe um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus lhe disse: não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem, levante-se. Na mesma hora ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Não paravam de falar: Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer o Senhor, Pai, essa noite, Senhor. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que pode fazer coisas maravilhosas. O Senhor é um Deus, meu Pai, que atua em nossas vidas dia após dia, Pai. E nessa noite nós queremos aprender mais do Senhor. Que o teu Santo Espírito essa noite possa, meu Pai, estar falando, Senhor, aos nossos corações, Senhor, porque tu és um Deus poderoso. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 7 de Lucas é um capítulo que mostra duas cenas interessantes. A Bíblia fala aqui que Jesus ele estava acabando de entrar numa cidade. O nome dessa cidade é Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade complicada para se receber milagre, complicada para Jesus querer atuar alguma coisa, porque o povo lá era um povo difícil. E diante disso, né, a Bíblia fala que de repente aparece alguém e fala que não era do povo judeu e fala assim: ó, eu vim aqui dar uma notícia, vim fazer um pedido.
que alguém que está quase morrendo, doente, e diante disso, nós queríamos que o Senhor nos acompanhasse até lá. E a Bíblia fala que eles insistiram, falaram, e diante de tanta insistência, alguém chegou e falou assim: vamos atendê-lo, porque a gente conhece quem é. E essa pessoa aí, ela nos ajudou, ela gosta dos judeus. Inclusive, ele ajudou até a gente, deu oferta, seja lá o que for, ajudou a gente construir a sinagoga aqui. Aí diante dessa conversa, Jesus estava indo, né? Aí chega alguém e fala assim: peraí, você não precisa ir lá não, você não precisa chegar lá e ir lá, ele não quer incomodar o Senhor, porque eu tenho pessoas também, que se eu chegar e falar assim para o servo: vai ali, ele vai, vem cá, ele vem. Então só basta uma palavra. E a Bíblia fala que Jesus chegou e falou dessa maneira. Eu nunca vi uma fé expressa dessa maneira no meio do povo de Deus. Jesus viu algo fora, na boca de uma outra pessoa, de um outro povo, mas não viu, até então ele não tinha visto algo naquele momento. E diante disso, de repente, eles voltam. Aí quando chega lá, o rapaz que estava doente, quase morrendo, está curado, estava bom. Aí o texto fala que Jesus, ele continua a viagem. Por quê? Até então, a intenção de Jesus não era nem aquilo ali que estava acontecendo. Jesus estava com a intenção no coração dele, ele já sabia o que ia fazer, ele só estava esperando aparecer. E o texto diz que ele estava indo por uma cidade chamada Naim. Fala para o seu irmão: Naim. Olha para o seu irmão e fala assim: cidade de Naim. Naim significa aconchego, tranquilidade e calma. Ele estava indo para essa cidade, e a Bíblia fala que quando ele chegou na entrada, na porta dessa cidade, então vamos lá, ele estava caminhando, e quando ele estava caminhando, a Bíblia fala que uma multidão o seguia. Uma multidão estava indo com ele. Na verdade, esse texto aqui, ele fala de 3 multidões. Qual que são as 3 multidões, pastor José? Fala que era uma multidão. A primeira multidão era o quê? Vamos dizer assim, eram os 12 discípulos, mais os que se converteram no meio do caminho, estava seguindo Jesus, realmente estava seguindo por aquilo que Jesus ensinava, por aquilo que Jesus alimentava, pela obra que Jesus tinha feito no coração deles. Eles criam, eles estavam caminhando e eles seguiam Jesus, independente se estava sol, se estava chuva, se estava frio, independente de situação, eles seguiam Jesus. Ou seja, se eles voltavam para casa, se descobrisse que Jesus estava tal, eles iam até lá para ouvir os ensinamentos. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram discípulos. E tinha uma outra multidão também, e essa multidão aí era uma multidão que estava junto, mas era uma multidão de curiosos, era uma multidão que aproveitava a situação que Jesus alimentava, transformava, vamos dizer assim, multiplicava pão, multiplicava peixe. Ou seja, era uma multidão que estava ali de curiosidade, estava ali para viver o momento, simplesmente isso. E tinha uma outra multidão, que a Bíblia fala quando Jesus chegou na porta, no portão da cidade para entrar, a Bíblia fala que estava vindo um cortejo fúnebre. E nesse cortejo fúnebre
Estava uma multidão indo por aqui, uma outra multidão vindo de cá. E a Bíblia fala que o defunto era o filho de uma viúva. Ou seja, o texto diz que, a gente começar a analisar, o texto diz o quê? O esposo morreu e o filho foi acometido por algo, chegou a falecer também. E até então, ou seja, eles iam, porque a tradição em Israel, nessas cidades aqui, era o seguinte: hoje nós fazemos o quê? Hoje, vamos dizer aqui, a nossa tradição brasileira. Se alguém morre, a gente vai fazer um velório, não é isso? Aí, dependendo da situação do corpo e tudo mais, fica até 2 dias fazendo um velório. Então, geralmente é máximo um dia, vamos dizer assim. Mas lá não, geralmente eles enterravam o corpo no mesmo dia. Morreu, enterrou no mesmo dia. E às vezes no dia seguinte. Mas geralmente, morria hoje, pastor Dé, enterrava hoje mesmo. E o texto diz que o cortejo vinha vindo, a mãe vinha chorando na frente, vinha pranteando na frente, junto com os pranteadores chorando também, e tinha uma outra turma de pranteadores que a Bíblia denomina eles como carpideiras. É uma profissão na época. A pessoa tem essa profissão, pastor Dé, uma profissão que é para chorar em velório. Você era pago para chorar em velório, Núbia. Já pensou? Você abria o bocão e durante todo o tempo chorar, então era uma profissão. A pessoa ganhava para chorar em velório, chorar em cortejo fúnebre. Fica imaginando. Então saía pessoas atrás de velório lá para ser contratado. Tá pegando aí? Tá admitindo aí? Ó, eu fiz esse curso aí, eu sei chorar muito bem. Então a mulher vinha desesperada, o pessoal chorando atrás, aquela gritaria, uma tristeza profunda, aquele negócio. E do lado de cá vinha Jesus, vinha outra multidão, tudo alegre, dando glória a Deus, porque naquele momento aconteceu um milagre lá atrás, lá, e já tinham visto, junto com a outra multidão de curiosos, estava aquela festa, um lado dando risada, outro lado chorando. Um lado de alegria, um lado de graça, outro lado de morte, de lei. Então eu quero falar para você que a lei encontrou a graça no meio do caminho aí, queridos. A lei encontrou a graça no meio do caminho. E o texto diz que quando Jesus chegou perto, Jesus chegou e parou. Deu um sinal. Jesus quebrou ali praticamente uma tradição, porque na tradição do cortejo fúnebre, pastor Dé, a tradição, o costume era isso, e quem quebrasse isso era desrespeituoso. Aí de repente, pastora Rosana, você vinha o cortejo fúnebre passando ali, e de repente você está passando nessa hora, e vê, a tradição dizia que você tinha que acompanhar também, junto. Não era nem da sua família nem nada, mas você chegou ali e está passando um cortejo fúnebre. A tradição dizia que quando não sabia nem quem era, que hora que morreu, no que morreu, mas a tradição falava que se tinha que acompanhar. Isso era respeito à família. E naquele momento ali, quando Jesus chegou, Jesus fez assim: para aí. Aí os que estavam carregando o esquife pararam, não era nem para fazer isso, era para aí. Interessante, quando Jesus fez assim, Jesus foi direto na mãe, nem ligou para o rapaz que estava ali, foi direto. A Bíblia fala que ele se comoveu de íntima compaixão, ele chegou e foi direto na mãe. E na hora que ele foi direto na mãe, ele chegou para ela e falou assim: não chores. Uma coisa bem esquisita para falar, né? Para alguém que perdeu um filho na hora. Ó, não chora.
Uma coisa interessante, queridos, que nós começamos a ver nessa situação aqui, em situação difícil, em situação de desespero, em situação que ninguém não tem uma palavra para dizer na hora para a pessoa nessa hora. Situação difícil que a gente pensa que Jesus não está observando. Mas aqui no verso 13, nós começamos a ver que em toda situação, Jesus olha para você. Jesus, ele não é que ele não está atento ao problema, mas ele está atento a você. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Ele olha para você. Você tem que entender que dia após dia, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre você, porque Ele cuida de você, Ele zela por você. Nós vemos aqui uma coisa interessante, porque a intenção de Jesus já era estar ali, a intenção de Jesus, Ele já sabia o ocorrido. Da onde ele estava, lembra que eu falei aqui do milagre que aconteceu? Aquele milagre lá que o servo do capitão lá estava doente, quase morrendo, e no meio da conversa ali que aconteceu, aí o rapaz pegou e falou assim: não precisa ir lá não, só estenda a mão, fala alguma coisa. Aí quando voltaram lá, o rapaz estava bom, e Jesus falou: eu nunca vi uma fé igual essa, singela, perfeita assim, no meio do povo. Ou seja, eu estou vendo essa fé fora, mas ó uma coisa interessante, se a gente for pôr a nossa ótica, a fé daquele homem foi que fez o milagre, porque Jesus não fez nada praticamente ali. O posicionamento dele, ou seja, o posicionamento dele naquela questão fez um sobrenatural acontecer. Na hora que Jesus falou: eu nunca vi isso. E quando o povo volta, o menino está curado. Então, a questão ali é que Jesus não estava nem atento a isso. Daquele lugar ali até o portão de Naim, 44 quilômetros. Você sabe o que é 44 quilômetros, querido? É quase daqui perto de Bertioga. Bertioga é 60 quilômetros, põe 20 quilômetros a menos aí, ó. Olha só, a intenção de Jesus já sabia, já tinha visto o que tinha acontecido no seio daquela família. Ele já estava atento, ele já sabia o que fazer. Porque o Filho do Homem, ele veio fazer uma obra. E eu quero falar para você que o filho da viúva, esse filho que está falando aqui, foi a primeira ressurreição. Até então ninguém tinha visto isso. A segunda ressurreição foi de Lázaro ou a filha de Jairo. Mas a primeira foi essa. Até então ninguém tinha visto. Jesus quis manifestar algo novo que o povo nunca tinha visto. Então, quando Jesus saiu daquele lugar e estava indo até aquele portão, ele já sabia o ocorrido, ele já sabia o que ia fazer. Eu quero falar para você que Deus olha para você em toda a situação da sua vida e sabe o que está passando com você. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele sabe o que está passando com você. Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela: não chores. Jesus andou 44 quilômetros para chegar para aquela mulher primeiramente, nem ligou para o menino que estava ali, simplesmente para chegar para ela e chegar assim e falar assim: eu cheguei, o socorro chegou, a alegria vai voltar, não chores. Porque ela perdeu um filho, ela já era viúva. Os textos bíblicos falam como que a viúva é tratada no Antigo Testamento. Era algo difícil. E até então a esperança dela estava no filho, e agora o filho vai embora também. O que seria dessa mulher? Imagina o tanto que ela chorou. Imagina os projetos, os sonhos e tudo mais que estava indo para o túmulo.
Imagina o sofrimento, imagina como que essa mulher já chorou no dia, ou durante a noite toda, ou seja, a tarde toda, porque estava perdendo toda a esperança dela ali. Ela pensou que tinha perdido, mas tinha um Deus que estava ouvindo todas as coisas. E Jesus lá do outro lado, 40 e poucos quilômetros longe, Jesus passa por meio dessa cidade aí, acontece esse milagre na casa desse capitão, mas a intenção não era ficar ali. Jesus estava indo, ele estava indo certamente para essa cidade, e quando chega nessa cidade, encontra para essa mulher, vai diretamente para a mulher e fale para ela: não chores, aleluias. Outra coisa que eu vejo tanta coisa nesse verso 13. Você pode seguir aí no verso 13. Primeiramente ele olha para ela e fala assim, para não chorar. E segundo, ele chega e fala assim, que Jesus moveu-se de compaixão. O que ele quer dizer aqui? Moveu-se de compaixão. Ele está querendo dizer que ele compreende a sua situação. Jesus compreende a situação que você passa. Jesus compreende o seu coração. Jesus compreende a situação que você vive. Nada passa desapercebido aos olhos dele, queridos. Eu quero falar para você que ele olha para você e ele compreende você. Põe a mão no seu coração assim e fala assim: Jesus me compreende. Aleluia. Fala: Jesus me compreende. Dá um sorriso aí para o Senhor. Fala assim: aleluia, Jesus me compreende. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que Jesus, quando fala para ela assim, no verso 13 também, que chega para ela e fala para ela não chorar. Olha só, ele chega, ele olha para você em todo tempo, ele compreende você. E outra coisa, Deus sempre vai ter uma palavra para você. Aleluia. Já pensou? Deus sempre vai ter uma palavra para você. A humanidade, pessoas, às vezes não vai ter palavra para você, não vai ter um conselho para você, não vai ter uma direção para você. Mas eu quero falar para você que o Deus, o Pai que você serve, sempre vai ter uma palavra para você. E a palavra que Ele tem para você é verdade. A palavra que Ele tem para você é um caminho. A palavra que Ele tem para você é vida. É uma palavra verdadeira, é uma palavra que vai solucionar, é uma palavra que vai apaziguar a tempestade, é uma palavra que vai trazer alegria no momento de tristeza, é uma palavra que vai frutificar dentro de você, é uma palavra que vai animar você. Deus sempre vai ter uma palavra para você. Pode passar dias, pode passar anos, pode passar tudo quanto é dificuldade que você possa passar na sua vida. Eu quero falar para você que Deus tem uma palavra para você. Já ouviu dizer que a última palavra é do Senhor? A última palavra é do Senhor. Está querendo dizer o quê? Ele é o único que tem a palavra verdadeira, a palavra certa, a palavra direcionada. E Deus tinha uma palavra para aquela mulher. Deus conhecia aquela mulher. O Senhor já conhecia o que se passava para ela, passava com ela. Deus já compreendia o sentimento dela. E o Senhor tinha uma palavra para ela naquele momento ali. E outra coisa que a gente vê nesse texto aqui é que em toda a situação que estava vivendo ali, gente chorando atrás, curiosos de um lado, uns pagos para chorar, mas a gente vê o quê? Que mediante tudo isso, Jesus chega e faz o quê? Toca no esquife. Está querendo dizer o quê? Que Ele é uma pessoa que está fazendo o quê? Ele sempre está do nosso lado. Aleluias. A coisa maravilhosa é quando nós começamos a entender que em momentos difíceis da nossa vida aparece força da onde a gente menos imagina. Já se sentiu assim?
Já se sentiu? Você já viu você encontrar forças aonde não existe forças? Eu quero falar para você, é Jesus que está do seu lado, queridos. É Jesus que está do seu lado te sustentando. É Jesus que está do seu lado ali, suprindo a sua necessidade naquele momento. Não é outra coisa, é Jesus do seu lado. Você tem que entender isso. Dia após dia, Jesus está do seu lado, então Ele sempre vai olhar para você, Ele sempre vai compreender você, Ele sempre vai ter uma palavra para você. Você pode ter certeza disso. E no momento que você parecer que você está na situação mais difícil, mais para baixo, não deveria, mas tem situações que levam a gente ao extremo, leva a gente a ficar em um momento difícil, situações que parece que você só está esperando uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Esse jovem aqui passou por isso. Ele desceu no nível mais baixo, estava morto, vamos dizer assim. Mas no final, antes, Rafa, de passar para o outro lado, ele viu essa luz no fim do túnel, que era Jesus. E naquele momento, o que Jesus fez? Jesus tocou. Na hora que Jesus tocou, Jesus falou o quê? Jovem, levanta-te. E o texto diz o quê? Que o jovem acordou. Eu quero falar para você, nessa noite, que na situação mais difícil que você passar na sua vida, quando você se sentir no fim do túnel, eu quero falar para você que você vai escutar uma voz do Senhor falando para você: levanta-te dessa situação. Você vai sentir o Senhor tocar em você, você vai sentir vida fluir através de você, meu amado. Eu quero falar para você essa noite que você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa renovada, você é uma pessoa que o Espírito Santo habita dentro de você, você é uma pessoa que tem vida, que flui vida. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluem dentro de você. Eu quero falar para você essa noite que você não faz parte, ou seja, da multidão de pranteadores, de chorões, não. Você faz parte da multidão que é discípulo do Senhor. Você faz parte da multidão que alegra. Você faz parte da multidão que dá glória a Deus. Você faz parte da multidão que dia após dia tem novidade de vida. Você faz parte da multidão que vai chegar em algumas situações, você vai chegar diante da lei, você vai chegar e vai transformar essa lei em graça. Eu quero falar para você essa noite que você vai lidar com situações, ou seja, que do lado de lá vai vir tristeza, do lado de lá vai vir decepção, mas quando você chegar, o ambiente vai mudar, porque Jesus está na sua vida. E alguém traz água para mim, por favor. Aleluia. Tem água aqui? Não tem não, né? Aí. Me ajuda, meu Deus. Cadê o Silvio? Lembra do Silvio? Silvio, todo domingo era garrafinha de H2O. Aleluia. Eu quero falar para você essa noite que eu e você fazemos parte da graça do Senhor. Eu e você fazemos parte dessa multidão, a multidão que anda com Jesus, a multidão que onde Jesus for, nós iremos atrás, meu amado. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar lá, porque aonde o Senhor estiver, vai acontecer milagres. Aonde o Senhor estiver, vai acontecer manifestação da glória de Deus. Aonde o Senhor estiver, aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam pranteando, aqueles que estavam de luto, sabe o que eles começaram a fazer? Aleluias, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Na mesma hora, quando o menino se levantou,
que Jesus entregou a mãe, olha o que falaram aqui. Todos perceberam que ali aconteceu um mistério. Deus estava agindo no meio deles. Aleluias. Olhe para o seu irmão aí e fala assim: essa semana, aonde estiver você, Deus vai se manifestar lá. Aleluia. Fala assim para ele: Deus vai se manifestar lá, meu amado. Aleluia. Deus vai se manifestar lá, porque foram tomados por um temor reverente. Olha só, não podiam conter a explosão de alegria. Fica imaginando, chorando, até as rispadeiras lá começou a dar glória a Deus, pular para cima, ficar alegre. De tristeza se converteu em alegria, porque é assim que Deus faz. Aonde o Senhor chega, a tristeza tem que ir embora. Aonde o Senhor aparece, o ambiente muda, a situação muda, as pessoas mudam, o coração muda, porque é vida. Aonde a vida chega, a morte tem que ir embora. O texto diz aqui que eles chegaram e falaram assim: mas que mistério é esse? Sabe por que falaram isso? Porque até então nunca viram alguém ressuscitar. Eles sabiam, os discípulos e tudo mais, já viram demônios ser expulsos, já viram enfermidade ir embora, a pessoa ser restaurada, viram várias coisas, mas até então o morto levantado, o caixão, eles ficaram de uma maneira: mas que mistério novo é esse? Que negócio bonito é esse? Foram tomados por um temor, mas não podiam conter a explosão de alegria, e não paravam de falar: Deus está de volta, Ele olhou para as nossas necessidades. Olha só, eu e você somos homens e mulheres que somos agentes do Senhor. Eu e você somos homens e mulheres que a Bíblia fala que nós somos luz no mundo. A Bíblia fala que nós somos pessoas que somos sal na terra. Luz tem um efeito grande, sal tem um efeito poderoso também. Nós somos pessoas que vamos causar efeito em pessoas. E nós vemos aqui o que a alegria pode fazer. O que a presença de Deus pode fazer. Pode mudar o ambiente, pode mudar situações. Mas tem que prover de dentro de nós, tem que sair de dentro de nós. Porque assim você vai ver as coisas mudar de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. A cidade de Naim, meus queridos, era uma cidade pequena. Na verdade não é nem uma cidade, a Bíblia fala alguns pontos que é cidade, mas era mais para uma aldeia, é pequena. E a cidade de Naim, você pode procurar em qualquer lugar da Bíblia, você não vai achar. É só aqui que ela é citada, e mais nada. Em lugar nenhum você vai achar mais. É um povoado pequeno. Era um lugar que às vezes ninguém dava nada, mas o Senhor estava de olho em alguém. O Senhor estava de olho em alguém. O Senhor atravessou cidades, foi longe, andou a pé, distância, porque tinha alguém ali que precisava. E eu quero falar para você que o Senhor habita dentro de você. Ele quer conduzir você a pessoas, porque pessoas estão necessitadas, pessoas estão precisando de uma palavra. Porque a gente vê aqui que tem multidão aqui, 3 multidões, eu falei para você. Tem a multidão de discípulos que estão juntos, mas tem a multidão que é curioso. Tem a multidão que só quer comida, só quer, não quer compromisso com nada, está caminhando ali só por interesse próprio. Mas tem aqueles que estavam junto com Jesus, junto com os discípulos, que eram discípulos mesmo. E do outro lado, uma multidão que não conhecia o Senhor ainda. Era uma multidão que estava em trevas, era uma multidão que estava na tristeza. Mas nós vemos o que? Que onde a presença de Deus chegou, mudou tudo.
Mudou tudo. Eu quero falar para você que Deus começou uma grande obra na sua vida, mudou a sua vida, e através de você quer mudar a vida de pessoas também. Então não perca a oportunidade. Você tem oportunidade de estar em vários lugares. Esses dias aí eu fui marcar uma consulta no posto de saúde para o meu filho de manhã. Eu cheguei lá de manhã. Agora não tem tanta fila não, pelo menos no posto aqui em cima. Primeiro você tinha que chegar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Agora você chega às 5 horas da manhã, ainda você encontra lugar para sentar naquele banquinho lá. A gente sentando ali, o posto abre 7 horas para atendimento. As pessoas começam a chegar, né? Aí começa a chegar, a gente começa a conversar. Aí o senhor que estava do meu lado aqui começou a falar. Aí começou a falar da vida dele, começou a falar a história dele. Aí já entrou na família, aí ele começou a falar de dificuldade e tal. Aí esse momento aí eu comecei a falar para ele: o senhor vai a alguma igreja? Ele falou: às vezes eu visito. Eu falei para ele: ó, eu vou falar algo para o senhor. Vou falar da minha vida, eu vou falar para o senhor. Tem alguém que pode mudar toda a situação. Aí ele falou: você já vem falar de religião? Eu falei: não vou falar de religião. Eu falei: religião por religião fica do senhor mesmo. Mas me parece que não resolveu nada até agora. Mas eu quero falar para você de alguém que pode mudar a sua vida. Que pode mudar o contexto da sua família. E eu comecei a ministrar o evangelho para ele, sentado do meu lado assim, nós dois conversando. Ele ouviu, hein? Fiquei falando uns 40 minutos ali, ele ouvindo. Aí ele pegou e falou assim: eu vou na igreja. Eu falei: vai que Deus tem uma palavra para você lá. Oportunidades vai aparecer para você. Porque você vai aparecer gente triste. Gente que perdeu a esperança. Gente que perdeu o caminho, o rumo. É nessa hora que vai encontrar a outra multidão que é no caminho, que é você. A multidão que é você que dá glória a Deus para tudo. A multidão que é você, que a situação está difícil, mas você dá glória a Deus mesmo assim. A multidão de discípulo que é você, que às vezes está passando por luta, mas ainda tem conselho para dar para os outros ainda tem alimento para dar para os outros ainda. Você é a luz, você é sal, você é diferente. Se aqui fosse todo igual Rafa, não falava da diferença. Mas não, tem uma diferença. Um estava na lei, estava na morte, o outro estava na graça, na vida. E quando se encontraram, houve um choque ali. E eu quero falar para você: toda vez que a lei bater com a graça, vai perder, porque a graça é maior. A graça é vida, a graça muda, a graça traz novidade de vida, traz coisa nova. A graça vai chegar na vida da pessoa, que a pessoa vai ficar assim: mas que mistério é esse? Ficaram atemorizados, que coisa nova é essa? Deus visitou esse lugar aqui, Deus visitou esse ambiente aqui, o Senhor lembrou de nós. É com a sua vida que Deus quer fazer desse jeito, queridos. Então aproveita toda a situação. Toda situação manda um recado, fala. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, para a gente estar ceando já, fala de uma passagem. O apóstolo Paulo estava passando, aí ele viu as pessoas discutindo sobre religião, os gregos discutindo. Aí ele pegou, levantou a mão, porque ele viu lá os altares lá, e viu um altar que não tinha nada, escrito lá: ao Deus desconhecido. Aí ele pegou e falou assim: oportunidade aqui, oportunidade. Aí deram oportunidade para ele. Ele subiu em cima do aerópago. É como se fosse, é como se ele estivesse aqui embaixo. Aí quem tivesse uma novidade, uma doutrina nova, um ensino, subia lá em cima. Tinha que convencer, porque senão era apedrejado. Ele pediu oportunidade, deram oportunidade para ele, ele veio. Aí ele pega e fala assim: eu estava passeando aqui pela Grécia e vi os altares por aí. Tem ali o altar de Júpiter, tem ali do deus Zeus, a Diana, tem
Afrodite. E eu vi ali um altar que não tem nada. E está escrito lá ao Deus desconhecido. Então é esse aqui que eu quero falar. E Paulo começou a falar. Era uma oportunidade que ele teve. E quando ele começou a ministrar a palavra, o texto diz que ele encerrou a palestra dele, ou a ministração dele. Aí o texto diz que alguns não gostaram, saíram fora. Alguns começaram a falar lá no meio: o que esse tagarela está querendo falar? Começaram um burburinho lá no meio. Aí outros pegaram e falaram assim: Paulo, o negócio é o seguinte, sobre esse assunto que você está falando, nós queremos ouvir mais. Outras vezes aí que puder, você fala de novo. Aí o texto diz que teve uns, eu cito o nome de uns lá, que creram no que ele ensinou, chegou até ele e falou assim: eu quero esse Cristo. Olha só, uma oportunidade. O que você tem que entender é que você é semeador de boas novas. Você tem que entender que você é aquele que semeia, aquele que lança a semente. E o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquilo que você lança. Então eu quero falar para você que na sua vida, filho, filha de Deus, você sempre vai encontrar uma multidão que está no desespero, chorando, desenganado, perdeu toda a esperança. E essa multidão, ela está vindo. Se apareceu na sua frente, é igual que aconteceu com Jesus. Jesus já foi direto, sabendo o que tinha que fazer. Jesus habita dentro de você. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade para manifestar a vida que está em você. Aleluias. Amém, meu querido? Quero chamar o ministério de louvor. Aleluias. O Gael já está pregando ali no colo do pai. Aleluia. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Pessoal, por favor, ajuda na ceia aqui. Pode ir distribuindo já. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Aleluia. Jesus. Eu quero que você se reúna com a sua célula aí agora. Vai até ela. Esse nome é. Se ajunta com as células aí agora. Aleluia. Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. Se tu eras a palavra, com Deus alto. Célula dos jovens com jovens. Aleluia.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Que se revelou. Oh, aleluias. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo ele Aleluia. é. Oh, quão maravilhoso é. Amém. Todo mundo pegou? Você que é batizado, todo mundo pegou aí? Aleluias. Olhe para mim aqui. Tá todo mundo aí? Pegou? Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Finalzinho do capítulo onde eu li, do versículo, olha para mim aqui. No finalzinho do versículo, todas as coisas resultam nisso. Olha só. Jesus andou mais de 40 quilômetros. Mas tudo culmina em um só destino. Nisso, ó. Presta atenção, escute. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. A intenção de Jesus é que a notícia se espalhasse. É o que Deus, como que Deus era, se espalhasse. E sabe como hoje isso é feito? Através de você e de mim. Através de você e de mim, essas boas novas vão se espalhar. Essas boas novas, como palavra de Deus, vai incendiar pessoas por aí. Quando você fala de quem é Jesus, do amor de Deus, não pense que a palavra que você lançou não vai ter efeito nenhum. Ela vai estar ali como semente, e no tempo certo a obra vai ser feita. Mas você precisa fazer isso. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Aquela multidão de tristeza acabou. Só era alegria, só era novidade. E também não vai ser diferente com a sua vida. E nessa noite nós estamos ceando. E essa ceia, nós conhecemos ela na Bíblia como memorial. Fale memorial. Memorial, que é lembrar. É trazer a lembrança de algo poderoso, de algo memorável que aconteceu. Esse memorial aqui é um memorial na nova aliança que Deus fez com você. Deus fez esse memorial, ou seja, essa aliança, através de dois símbolos que nós conhecemos: o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue. O pão, o corpo para ser entregue, e o sangue derramado para estar remindo, para estar apagando os nossos pecados.
E todo momento, quando nós nos reunimos aqui como corpo, como igreja, que nós participemos disso, nós lembramos quão grande o amor que Deus tem por mim e por você. Assim como o Senhor se compadeceu daquela mulher, foi até ela, um dia você se encontrou com Ele também. Você fazia dessa parte, dessa multidão de tristeza, de pranteadores, de chorão, de desespero. Mas um dia o Senhor veio, o Senhor te encontrou, o Senhor marcou uma data certa para se encontrar com você. E Ele mostrou para você essa nova aliança. Eu quero falar para você essa noite, olhe para mim aqui. Quando você participar desse corpo e desse sangue, se houver enfermidade, vai ser curado hoje no nome de Jesus. Se houver tristeza no seu coração, vai dissipar agora no nome de Jesus. Você crê dessa maneira? Participemos do corpo então em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, aleluias, aleluias, ó Pai, aleluias, aleluias. Olha para esse cálice, essa é a nova aliança, é um memorial. Troca com o seu irmão aí e fala assim: essa aliança é para nos unir como corpo, aleluias. Esse vinho representa alegria. Hoje nós estamos diante de um povo alegre, de um povo jubiloso, de um povo que é da multidão da graça de Deus, de um povo que onde chegar diante de outra multidão diferente, vai contagiar aquela multidão, com a graça, com a alegria, com o júbilo, com o regozijo. Que a outra multidão vai chegar e vai falar assim: que mistério é esse? Aleluia! Deus visitou o seu povo hoje. O Senhor se lembrou de nós. Olha só. Vai ser assim onde você estiver. Eu quero profetizar na sua vida essa semana. Quando você estiver perto de pessoas que não têm Cristo, ela vai ver a diferença. Ela vai ser contagiada por você, meu querido. Aleluia! Assim é a nossa vida, porque no final é isso, igual eu li aqui, as notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Essa nova palavra de Deus, essa nova notícia, quer ser espalhada através da sua vida. E Deus vai preparar pessoas para você se encontrar, em nome de Jesus. Participemos todos, aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia! Aleluias! 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 Levante suas mãos para o alto. Repita comigo. Em nome de Jesus. Eu, como igreja, como discípulo, eu faço parte dessa multidão de discípulos que anda com o Senhor. Aonde o Senhor me enviar, eu irei. E aonde eu estiver, a luz do Senhor vai resplandecer através de mim, porque eu sou luz no mundo, porque eu sou sal na terra, e as pessoas vão ser contagiadas pelo amor de Deus, que flui da minha vida, que transborda da minha vida, e o povo falará, o Senhor me visitou e transformou a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai na paz, meu querido. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Alô, alô, som.